Da minha voz saiu o grito de esperança de milhões de brasileiros. Por isso eu digo ao Brasil, sim pelo futuro! Eu já vivi demais, eu já tenho experiência demais. E eu não vou enganar o povo mais uma vez. Que nós vamos acabar com o cocô no Brasil! Como é que o senhor responde a essas piadinhas do presidente e essas insinuações? Fabiola, primeiro um bobão, um negacionista bobão, que continua falando bobagem. O Brasil superou a triste marca de 545 mil mortes por Covid. Cheguei 18, 2022 chegando. Quem eu voto? Como que fica a educação agora? De fato, as perguntas são frequentes, sim. Qual será o futuro do Brasil? Qual rumo irá seguir? O que podemos esperar da próxima geração? E aí, pessoal? Tô passando aqui no início do vídeo mais para explicar como é que vai funcionar esse podcast. Nós reunimos uma galera e a gente vai discutir sobre política, algumas questões aí. Antes de tudo, que vocês respeitem a opinião de todos os participantes. Todos ali têm uma posição, mesmo que a posição seja centro, esquerda ou direita, todas devem ser respeitadas. Também sigam a gente no Insta, mandem mensagens pra gente. Eu e o Dani, a gente vai tentar estar respondendo o mais rápido possível. Bem, talvez pode ser que role uma parte 2, ou não, mas enfim, é isso. Enfim, acho que eu posso apresentar então, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas de todo o Brasil. Se eu comecei de novo com bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não tinha mais o que falar. Enfim, tá começando mais um Respawncast. Basicamente que na minha bancada, a bancada cresceu, família, tá igual o Vasco. Temos aqui nosso queridíssimo aqui, Daniel, o Platão / Aristóteles Yuri, Gabriel Colette, nosso queridíssimo Ronaldo, também ele é bom nas imitações, nosso Lucas e eu, seu host, William. Né, acabei de fazer 18 e nunca pensei muito em política, minha família também não é muito disso, e aí eu peguei e pensei, falei, pô, cheguei 18, 2022 chegando, quem eu voto? E eu sei lá, porra! Vamos começar a falar desse assunto bem delicado 2022. Bora! Hora do show, porra! O Brasil, para variar, desde 1889, com uma crise política, né? Como se não fosse novidade. Nos últimos 90 anos, nós só tivemos 5 presidentes que conseguiram completar pelo menos um mandato de 4 anos. Se o Brasil votar no Lula, a direita vai cair matando e vai tornar o Lula um governo ingovernável, através da própria Casa Legislativa, com os deputados e senadores, e com certeza também uma massa popular bem revoltada, né? Eu acho que um partido que não conseguiu se renovar e colocar um novo nome, né, no cenário político, eu acho que torna complicado a situação do Brasil em termos políticos, né? E o Bolsonaro, se ganhar 2022, provavelmente vai ser um pouco mais estável, porque ele já está no poder e tem aí um pouco mais de governabilidade, conforme se ele conseguir fazer uma base um pouco melhor, né? Muitos, na primeira eleição, foi na onda bolsonarista, mas muitos voltaram para trás, né? Nomes como Joyce Hasselmann, Alexandre Frota e outros aí, né? Principalmente também o MBL, que tinha um apoio muito forte para o Bolsonaro e depois voltou atrás. Inclusive, no dia de hoje, encabeçou aí um pedido de impeachment junto com o pessoal da esquerda. Na minha visão, a deficiência do Brasil política, ela não se dá pelos políticos em si, mas se dá pelo próprio sistema. O próprio sistema é corruptor. É um sistema que oferece auxílio moradia para quem tem casa em Brasília, né? O próprio sistema leva o político à corrupção. Então, se nós formos falar a fundo sobre o assunto, é impossível falar de política sem falar sobre o sistema político. E o sistema político do Brasil é muito frágil, doente e problemático.
Para começar do início, a República em si se iniciou com um golpe, como muitas coisas no Brasil se iniciaram com golpes, grande maioria delas. Bom, acho que da sua fala tem muito a aproveitar, e inclusive esses termos direita e esquerda estão muito enraizados. Acho que é muito difícil a gente falar de política no Brasil sem citar esses termos, e eu acho que são termos bem fluidos, porque a gente associa muito direita a governos que guardam valores, e esquerda é tido como uma ameaça, que o pessoal não gosta que governe. Eu acredito que isso tem que ser mudado. Peguei uma notícia da Folha um pouco tempo atrás, e ela tem uma pesquisa muito interessante que eu acho que, para a gente dar seguimento à discussão, é uma pesquisa eleitoral para 2022. E ela marca 49% contra o Bolsonaro, para 23% só a favor dele. Bom, então acho que a gente vai ver uma boa dualidade aí, que quero que o pessoal comente. Lula contra Bolsonaro, aí Lula na pesquisa está na vantagem, 49, e o Bolsonaro está só com 23. A gente tem outros aí que são importantes a gente citar também, porque não são só esses rostos que vão estar na eleição, mesmo que sejam os que provavelmente vão para o segundo turno. Mas a gente tem aí o Ciro Gomes, tem o João Dória, e tem outros que adiante a gente fala mais um pouco. Bom, foi muito bem citado, né, que a nossa república começou com o pé esquerdo, né, começou de forma errada, começou com um golpe, onde o povo assistiu bestializado e não houve participação popular, né. Mas vamos viver a realidade de hoje, né? Infelizmente, nós não vivemos o sistema monarquista, ou melhor, né, a monarquia constitucional parlamentarista, um sistema muito avançado, né, até para os dias de hoje, né, que foi adotado no Brasil. Na minha visão, eu acho a polarização muito saudável para a democracia, né? Voltando até um pouco no tema da monarquia, Dom Pedro, ele mantinha a alternância de poder. Nós tínhamos no Brasil os conservadores, que eram aqueles que visam valores e costumes morais, e os liberais, né, voltados um pouquinho mais à esquerda. Eu acho que é muito saudável, muito bacana, é bom que exista o PT, é bom que exista o Bolsonaro, que atualmente sem partido, é bom que exista opções como Ciro Gomes, Marina Silva, pessoalzinho que sempre está no páreo aí da presidência, para concorrer à presidência. Eu acho que a polarização, né, muita gente vê com maus olhos, mas a democracia é isso. Só que qual é o problema que nós estamos enfrentando no Brasil? Nós temos uma esquerda que chama o presidente de genocida, só que ela não apresenta solução nenhuma. Ela não fala o que o presidente devia ter feito, né? Se o presidente falou que, né, se fosse a vontade dele, não era para fechar nada, mas fechou. Mesmo fechando, as pessoas morreram, né? A vontade do presidente, ela não aconteceu. O governo foi omisso. Omisso em quê? Simplesmente o Supremo Tribunal Federal deu autonomia aos estados e municípios, que, na minha visão, foi muito acertado o tribunal ter feito isso. Quem consegue entender melhor a necessidade é o prefeito, é o governador que está mais próximo. Eu não acho que um plano nacional de combate ao coronavírus seria tão eficiente. Vou dar um exemplo. Se vocês assistirem a previsão do tempo, de Minas Gerais para baixo, tá frio. Se você pegar Minas Gerais para cima, tá quente, né? Nós temos um país de tamanho continental. Áreas estão nevando, como no Rio Grande do Sul e Paraná, e áreas estão com sol de 33, 34 graus, como foi o caso da Paraíba, no dia de ontem, com essa temperatura. Então, assim, não tem como você orquestrar, fazer um plano de combate a um vírus que ninguém no mundo sabia como fazer. Se desenvolveu de várias formas em todo o mundo. Temos variante brasileira, que é de Manaus, temos variante da China, da Índia, temos variante da Inglaterra,
E é um vírus que ninguém sabe como fazer. Abre, fecha. Como que a gente vai fazer? Abre comércio, fecha comércio? Então, é algo que pegou todo mundo de surpresa e não tem como falar fez errado ou fez certo. Porque o que é o certo? O que é o errado? Né? O certo é eu trancar todo mundo e fechar todas as empresas, todo mundo ficar desempregado, morrer de fome. Ou o certo é eu mandar todo mundo trabalhar e ao mesmo tempo se arrisca de se contaminar no vírus, né? E todo mundo ficando doente, não vai ter hospital para todo mundo e vai morrer na fila. Né? Qual é o certo? Então eu acho que nós estamos com uma oposição do quanto pior, melhor. E isso não é saudável para a democracia. Nós precisamos de uma oposição que chegue com ideias, que chegue com propostas, que chegue com plano de governo. Qual é o plano de governo do Lula? Regular a mídia social, regular as mídias. Quer dizer, ele vai controlar as mídias. Isso estava no plano do Haddad na eleição passada. Esse é o plano de governo do PT. Né? Então, né, fica a minha crítica. Não tenho nada contra o PT, não sou bolsonarista, mas né, na minha visão, eu sou uma pessoa liberal, pensamento liberal. Acho que quanto menor o Estado e quanto menos ele intervir na nossa vida, melhor. A minha opinião é essa. Eu acho que a nossa democracia, a nossa polarização está doente, porque nós temos uma oposição que não sabe ser oposição. O Kaique acabou de entrar aqui pra gravar com a gente. Vocês estão falando bem pra caralho, eu tô ficando até com receio de falar. Porra. Caraca, mano, ele fala muito bem, cara. Que isso, mano? Meu Deus. Não, eu tava esperando, sei lá, algo pique um amigo nosso que a gente conhece que bate. Mano, eu juro, eu achei que vocês tinham contratado alguém muito foda, tipo, de um cargo muito foda lá na política. Eu pensei, caraca, mano, tem que ficar aqui só ouvindo, cara, né, mano? De conversa com ele é a mesma coisa do Gabriel, tá ligado? A gente começa a conversar, a gente fala, tá bom, o cara ganhou, o cara ganhou, ele ganhou. Só desiste, tá ligado? Tá bom. Acho muito importante dele ter falado dos planos que o presidente pensa em pôr em prática. Mas eu acho que uma grande falha do sistema é que ele não tem obrigação nenhuma de cumprir com as campanhas presidenciais. Se o presidente fala algo para promover a imagem dele, ele não tem a obrigação de cumprir com aquilo. Então o plano presidencial ele só é usado para vender a imagem do presidente. A própria Constituição não obriga ele a cumprir com o que foi, entre aspas, prometido. Muitos casos que a gente já viu aí no Brasil, de que não foi cumprido o que foi prometido. Não vou entrar em casos, porque ambos os lados, direita e esquerda, não cumpriram muito do que prometeu. E eu acho que o foco, quando a gente fala em administração no Brasil, eu sempre vejo a crítica ao presidente, mas a gente tem que lembrar que a gente tem um poder de tripartição. A gente tem 3 estados do poder: legislativo, jurídico e executivo. A gente percebeu durante a pandemia que o controle, entre aspas, está no poder, no caso o poder de veto, no poder legislativo. Porque a gente teve várias sanções do presidente que foram vetadas. E eu acho isso muito interessante, porque a gente sempre vê o presidente como um poder principal. Mas qual é a ação dele? Até onde ele pode ir? Até onde nossos vereadores, até onde os juízes podem ir nessa escala de poder? É óbvio que não são só esses poderes, a gente também tem os conselhos que agem por fora, algo muito forte, que pelo menos eu vejo no nosso sistema, dá uma maior participação. Mas eu acho que a crítica em si não devia ser feita a partidos, até porque os partidos com o nome atual, por exemplo, o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, eles já têm visões que passam a ser distintas do próprio nome. Então, a reorganização da polarização no Brasil devia ser repensada, porque o próprio nome que eles vendem não carrega o que eles querem propor. Eu acho que assim, uma coisa que a gente pode ligar bastante é a igualdade que a gente tem entre a direita e a esquerda, pelo menos a extrema. Porque assim, ambos são lados que cada um visa, né, as suas próprias visões de mundo, mas de certa forma ambos agem de forma igual. Vou dar um exemplo simples.
Por exemplo, quando vestiram a Globeleza. Quando eles fizeram isso, o pessoal da esquerda olhou e falou, a gente ganhou. Por quê? Porque conseguimos, no caso, dizer que a mulher pode ser sensual, se vestindo, tudo mais, ela pode participar do carnaval se vestindo. E o cara conservador olhou e falou, a gente ganhou. Por quê? Porque a mulher não vai aparecer com pouca roupa na TV, ou seja, não vai influenciar nossas crianças. E quem acaba perdendo é a população. Por exemplo, a população feminina. E no caso, tipo, vende essa imagem de tipo, beleza, um lado vai olhar e falar assim, o lado da direita vai olhar assim, estamos satisfeitos porque ganhamos. Ou seja, mulher tem que vestir mais roupa. Pelo menos os mais conservadores. E o pessoal de esquerda vai olhar e falar assim, não, a mulher pode usar o que ela quiser. Só que, ao mesmo tempo, a mulher ainda sofre a questão do preconceito, discriminação. Então, acho que é um ponto ali se levantar aqui, né? Porque ambos são opressores. O extremo, tudo que é extremo é opressor. Vai acabar oprimindo em si a população. Os extremos não é saudável. Os extremos vai oprimir a população, independente se é a esquerda, como a Coreia do Norte ou a China, ou se é uma ditadura de direita, como tivemos no Brasil em 1964, ou a ditadura do Augusto Pinochet no Chile. Não deixaram exemplo e nem fizeram bonito. Vamos lá. O grande problema vou batendo na tecla da nossa oposição, é importante ter oposição. A oposição ela tem que existir numa democracia saudável, mas é as ideias, né? Embora não seja o presidente obrigado a cumprir o seu plano de campanha, né? Não é obrigado, mas você ter ideias já é um começo. Né? Você ter ideias, você ter propostas, já mostra a sua intenção. Como que eu posso votar num candidato que não tem proposta? A proposta dele é derrubar o Bolsonaro. Né? Por que eu vou derrubar o Bolsonaro? Eu acho que a esquerda tem feito muitas intrigas simplesmente para derrubar o Bolsonaro, sem um justo motivo. Né? O que ele tem feito para levantar tanto o ódio da esquerda? Tudo bem, ele fala muita merda, isso eu super concordo. Tenho muitas críticas para fazer ao governo, as reformas estão andando a passos de tartaruga. Era para ele jogar todas as pautas no colo do Congresso e tornar essas pautas públicas, trazer o interesse da população, fazer com que a população pressione o Congresso, né, para fazer as reformas necessárias. Só foi feita a reforma da Previdência com urgência. Né? Tem tanta empresa para privatizar aí que dá prejuízo para o Estado, né? E eles não colocam, né? Vou dizer assim, o governo de certa forma está cometendo o mesmo erro do Maurício Macri lá na Argentina. Começou um governo bom, estabilizou bem a crise financeira na Argentina, só que ele andou devagar demais com as reformas. Isso fez com que o governo dele não brilhasse aos olhos do povo. Por isso que Alberto Fernandes, junto com as bênçãos, né, da peronista, era a ex-presidente a Cristina Kirchner, né, e ele conseguiu tomar aí de novo o poder. E isso pode acontecer no Brasil. Né? Fica a minha crítica aí ao governo Bolsonaro. As coisas tinham que andar um pouco mais depressa, mostrar resultado. Né? Só para concluir a minha fala, nós precisamos de uma esquerda que tenha ideais, que tenha ideias, que tenha um plano de governo, não só o objetivo de tirar o Bolsonaro. Isso para mim é muito vago, isso para mim é muito fraco e não justifica colocar um candidato condenado em segunda instância. Né? O Moro é parcial, não é parcial? Não foi só o Moro que bateu o martelo nas decisões. Nós temos um colegiado de mais de 100 juízes da 5ª região no Paraná. Não foi só o Moro, foi um colegiado em segunda instância. Então, segunda instância passou pela primeira. A primeira teve a mesma visão e também o condenou. Só o STF consegue enxergar nulidade nas provas? É um pouco estranho, né? Ou como o sítio de Atibaia, o sítio não é meu, mas o nome dos meus netos está escrito nos pedalinhos do sítio.
né? Então, são alguns pontos aí que nós brasileiros precisamos pensar com muito carinho, porque a nossa democracia é muito frágil. Nosso sistema tripartido, ele não tem o sistema de freios e contrapesos ideais, até por isso que eu tenho como pensamento político a monarquia. Nós temos o executivo, representado pelo presidente, o legislativo, representado pela casa bicameral, que são os deputados e senadores, e temos o judiciário, composto por um colegiado de juízes que não são concursados, mas são indicados políticos. E isso é o que tem trazido grandes dificuldades aí do executivo com o judiciário, né? Foram boa parte deles indicados pelo governo Lula e governo Dilma, né? Então, eu acho que se nós tivéssemos um quarto poder trazendo aí um equilíbrio à força, a coisa seria melhor. Mas só uma observação, no ano de 2016 tivemos uma crise política para tentar tirar a presidente Dilma do cargo, com um impeachment bastante traumático para o cenário brasileiro, né? No mesmo ano, nós tivemos uma crise na Espanha. A Espanha é uma monarquia. Um governo de esquerda estava fomentando a separação da Catalunha do resto da Espanha, que é uma região bem rica da Espanha. E o rei, ele simplesmente resolveu essa crise em 2 meses. O parlamento não chegava no consenso, os esquerdistas começaram a fomentar, fizeram até um referendo ilegal, fomentando a população a votar para sair, a Catalunha sair da Espanha. E o que o rei fez? Em 2 meses ele fechou o Congresso, demitiu todos os deputados e convocou novas eleições. Em 2 meses ele resolveu o problema. O novo colegiado eleito pelo povo democraticamente acertou os ponteiros no que era necessário acertar, colocou de novo a Espanha nos trilhos corretos e acabou a crise. Essa crise durou 60 dias, 2 meses. E hoje, aqui no Brasil, nós passamos por uma crise tão séria quanto a da Catalunha e Espanha, só que até hoje nós sofremos ainda reflexos do impeachment sofrido por Dilma Rousseff, né? Muita gente falando que é golpe, depois teve eleição, ainda continuaram falando que é golpe. Então, falta um pouquinho no nosso sistema, o sistema de freios e contrapesos. Sobre a questão você tinha comentado, puxar um negocinho ali atrás, sobre a questão da pandemia, eu vi, assim, uma entrevista com o próprio Mandetta, né, e ele estava citando sobre como o nosso atual presidente reagiu, né, a todo... como é que foi, né, o processo da pandemia. E eu vi que ele tomou umas decisões muito duvidosas. Assim, eu entendo exatamente tipo, que deve ser realmente zoado você estar num estado, e aí do nada esse estado acaba mudando totalmente, né? E fazendo com que, né, ninguém saiba o que fazer. Por exemplo, uma das coisas aí que eu achei que foi meio duvidoso da parte dele foi o fato dele não chegar publicamente, não, né, explicar muito o que significava, o que era o Covid, né? Porque um tempo ele pegou e falou, não, é só a gripe, né? Aí todo mundo sai. Só que tinha gente que, né, saía e acabava trazendo para casa, espalhava para todo mundo, dava merda. Eu acho que esse fato dele explicar o negócio que ele chegou da cloroquina, né, que foi comprovado que não funcionava, e ele ainda continuou dizendo que funcionava, era eficaz, eu acho que essas foram 2 coisas ali que não sei dizer assim, mas acho que perdeu a credibilidade do povo. Eu acho que talvez não seja nem tanto o povo de esquerda. Beleza, o povo de esquerda quer tirar ele, óbvio. Mas eu acho que uma parte da população acabou se voltando porque falou, porra, o cara vira e fala, não, cloroquina resolve. E o pessoal fala, mano, não resolve. Ele, não, resolve. Tomei, provei, tá, não resolve. Então, tipo assim, eu acho que esse ponto foi um negócio que acabou derrubando um pouco a credibilidade das pessoas. Porque o Brasil é um país muito complicado. O brasileiro é o tipo de pessoa que quer tudo para ontem. Então, acho que esse já começa com o nosso problema. Ele chegou com uma proposta de governo, tipo, ele chegou como um salvador. E isso fez deslanchar a campanha dele. Tanto que quando eu ouvi, eu falei, putz, esse cara aqui vai mudar. Eu olhei e falei, é ele. Tanto que muita gente acreditou também que fosse ele. Mas aí, tipo, né, eu acho que o problema é você entrar com estilo e na hora de chegar lá na frente,
né? Ser separado. Porque daí você entra com o estilo, o brasileiro fica como? Putz, esse cara vai fazer. E a gente já chegou de vários governos que não andaram. Eu acho que esse foi o problema. O fato dele chegar com tudo, ele chegou atropelando, falando o que ia fazer, e o povo se perdeu nessa questão aí. Tipo, também acho que a política também, brasileiro não, pelo menos uma boa parte, a gente não é instruído a entender. Então a gente tem que começar a andar com as próprias pernas e às vezes assim, sei lá, às vezes do nada tá um cara de direita extrema ali na moita, você tá andando, ele pega você e fala, ô amigo, isso aqui é da hora. E às vezes do nada vem um cara de esquerda e fala, pô, isso aqui é da hora. Então, tipo, acho que nenhum dos lados é santo, né? Principalmente, por exemplo, pegar um exemplo simples. A esquerda fala que apoia o movimento LGBTQIA. É mentira. Por quê? É um jogo político. Basicamente, é o simples fato de, tipo, a gente tinha, por exemplo, Che Guevara. Ele matava gays. Tipo, como é que um cara desse ia chegar hoje? Ele não ia apoiar, tá ligado? Se mantesse a mesma cabeça, a esquerda não ia ter como andar. Da mesma forma a direita. Se a direita andasse muito com a mesma cabeça, como ainda está acontecendo por enquanto, é uma hora, tipo, se eles não mudarem talvez o pensamento ou a forma, talvez haja alguma mudança que faça eles cair, faça eles ter que mudar de pensamento. Ou não. Às vezes não, porque brasileiro é meio tapado, né? A maioria gosta do conservadorismo. Mas enfim. Então, tipo, isso foi uma coisa, uma tática. Eu acho que o governo é como a política nossa, entre todos lá, tipo, a gente basicamente somos os peões, eu acho. A gente tem poder de reis, mas nós agimos como peões para eles. É porque nós não entendemos o poder que a gente tem. Principalmente os mais velhos, eles têm a visão, né? O pessoal mais leigo também, tem a visão que o governo, ele ajuda você. Mas, enquanto não, o governo não tem que ajudar. É obrigação. O pessoal tá lá trabalhando para isso. Eles ganham para isso. Eles não vão lá falar assim, hoje eu vou ajudar um bando de pobre que eu achei, tá ligado? Não, eles têm que ajudar todo mundo igual, tá ligado? Essa é a ideia de um governo. O quanto você, tipo, em teoria, trabalhar é o quanto que você vai gerar e isso vai ir pro governo e vai voltar para você. Em teoria era para ser assim. Mas não funciona assim, tá ligado? De acordo com o que todo mundo tá falando aí, minha opinião vai ser bem rala. Eu penso mais nessa parte de um presidente respeitar os direitos humanos para que as pessoas consigam viver com o mínimo, pelo menos, né? O mínimo que eles têm que ter. Vamos supor que ele vem um presidente que fale, eu vou ser aquele meio termo, né? Se ele entrar no governo, já que o governo já tá errado desde o início, né? Porque começou com um golpe e tal. Então significa que pouco tempo que ele passar lá, ou ele vai ficar de extrema esquerda ou de direita se ele for aquele meio termo. Ou vai ter um presidente que fale que é de direita, mas não de extrema, mas aí entra, uma hora ou outra vai ficar de extrema, ou vice-versa, tá ligado? Tipo, dos dois lados. Então eu penso mais na vida de cidadão, nos direitos humanos que a gente tem, de exigir mais o que a gente tem e, tipo, o que a gente pode ter, no mínimo, pelo menos, mas o que eu pensaria para votar seria justamente pela educação, pelo respeito que a gente tem que ter, porque o respeito em si ele é dado pela educação e tudo mais. Só para completar um pouco o que você falou, é que o foco da questão, ele saiu um pouco do respeito à humanidade dos cidadãos de um país, e ele está sendo reduzido a, tipo, disputa partidária, onde todo mundo quer estar do lado certo, e fica essa guerra interminável entre os dois lados, e, tipo, a população sofre todos os reflexos disso, diretamente e indiretamente, mano. Eu li uma frase hoje que dizia mais ou menos assim, a desvalorização da educação começa com a frase, você só vai pra escola. Basicamente, acho que assim, eu acho que a desvalorização da educação não tá nem só na política, sabe? Eu acho que tá no nosso dia a dia com os nossos pais. Eu acho isso muito bizarro, sabe? Tipo, pessoas que em teoria eram pra moldar vocês, tipo, a gente, né? Tipo, pô, nós somos o futuro, tá ligado? Então, tipo, teoria era pra todo mundo tá moldando, tal, fazendo certinho, não, do nada vira, tipo, eu já escutei isso da minha família, nunca levei muito a sério, mas depois eu parei pra analisar. Acho que todo mundo já ouviu isso também, né? Tipo, você só estuda e tal, então a sua obrigação, tipo, é você, né, estudar, tirar boas notas e tal. Minha mãe antes pensava assim, hoje ela não pensa mais assim, e enfim. E eu cheguei nesse ponto eu fiquei, caramba, cara, tipo, imagina quanta gente, tipo, acaba não gostando de estudar, talvez não por escutar, mas, tipo, isso é um outro
incentivo para te desmotivar, sabe? Isso é muito bizarro, porque realmente as palavras têm poder, mas eu nunca tinha pensado nesse ponto. É um ponto assustador, sabe? É estranho pensar que você ouve isso às vezes e você talvez não leve para esse lado, mas sei lá, fulano, outro leve. Isso é bizarro. Muito importante a colocação do nosso querido Yuri, colocando, né, a importância dos direitos humanos e do respeito a eles. Os direitos humanos é o que nos torna humanos, né? O direito à vida, o direito à educação. E, né, foi muito importante ter tocado no tema educação também. Se nós colocarmos na visão histórica, traduzirmos o salário de um professor no Brasil Império, professor convertido para o salário de hoje, ele ganharia mais de 5 mil reais, um professor simples, sem muita formação, só para o ensino básico, por exemplo. A educação, ela sempre foi importante na visão de Dom Pedro II, que ele tirava do seu próprio bolso, do seu próprio salário como imperador, para formar pessoas. Inclusive, a primeira médica mulher foi formada com dinheiro pessoal de Dom Pedro II, e ele baixou um decreto para que ela pudesse exercer a medicina no Brasil, e outras figuras mais que Dom Pedro financiou no exterior, com a condição de que essas pessoas trouxessem ao Brasil todo o conhecimento que adquirissem fora. A educação, ela é o pilar de uma sociedade desenvolvida e de uma sociedade evoluída. E nós notamos o sucateamento da educação, né, por vários governos, a pouca importância com que o professor é tratado, a pouca importância com que o aluno é tratado. Hoje, para o Estado brasileiro, um aluno custa em torno de R$32 e um presidiário custa mais de R$900. Então, o Estado prefere pagar mais de R$900 e investir num presidiário do que investir esse valor num aluno. Se nós invertêssemos os papéis, com certeza hoje nós seríamos um nível muito mais evoluído do que nós somos hoje. Infelizmente, não existe solução para a crise no Brasil, a não ser a mudança do sistema. Nós temos visto o brasileiro bater em ponta de faca há muitos anos, há muitas décadas e até séculos, e o problema vem se persistindo. Velha república, nova república, ditadura militar, pós-ditadura militar, até os dias de hoje. A única forma de o Brasil ter uma estabilidade política seria o Brasil separar a chefia de governo com a chefia de Estado. É muito poder na mão de um presidente, ao mesmo tempo ele não tem tanto esse poder. E aí a população tem aquela visão de que o presidente tem uma varinha mágica que vai resolver todos os problemas. Então, na minha visão, eu acredito que a volta da monarquia, a troca do sistema político seria a única solução viável para que nós pudéssemos ter um desenvolvimento novamente e pudéssemos ser potência. No Brasil Império não existia inflação. No Brasil Império nós tínhamos a segunda armada mais poderosa do mundo. No Brasil Império fomos o segundo país no mundo a ter telefone, um desenvolvimento tecnológico muito avançado para a época. Fomos o segundo país das Américas a ter comunicação com a Europa, com cabo de telégrafo submarino, né, e outras obras mais do Império. Tanto a malha ferroviária que nós temos no Brasil hoje é a herança do Brasil Império. Mas na época tínhamos a maior malha ferroviária do mundo, ganhando até dos Estados Unidos. E hoje nós temos toda a malha sucateada e as nossas estradas abarrotadas com caminhões e que não dão conta aí de fazer com eficiência e com custo baixo a circulação de mercadoria, sendo que os trens conseguiriam fazer isso com um custo muito mais baixo que os caminhões. Então, essa é a minha visão. O movimento monarquista é o movimento que mais cresce no Brasil, e inclusive quem se torna monarquista não volta atrás. É o único movimento com zero deserção no meio político, né? Quem vira monarquista
permanece monarquista. Seria necessário aí, para que nós não tivéssemos mais toda essa crise política, um quarto poder, o poder moderador. Quando o STF avançar o sinal, o imperador intervém. Quando o parlamento avançar o sinal, o imperador intervém. Quando o primeiro-ministro, que seria chefe de governo, seria no lugar de um presidente, passar o sinal, o imperador intervém. Né? E nós vemos também que dos 10 países mais democráticos do mundo, 6 deles são monarquias. Então, nós devemos aprender com quem faz e dá certo. Né? Em 1993, nós tivemos a oportunidade de mudar o sistema, mas infelizmente o brasileiro ele foi enganado, colocando a república como se fosse uma solução, e o que na verdade é o câncer do Brasil. Bom, rapaziada, só um comentário em cima do que o Ronaldo estava comentando. A questão, esse sucateamento da educação, cara, ele é complicado, porque, tipo, se a gente pegar universidade pública, por exemplo, tava conquistando espaço, tipo, em outros governos, com uma verba suficiente, onde, tipo, os profissionais, eles conseguiam produzir muito no quesito de pesquisa, e agora a gente vê uma situação totalmente diferente, que é o processo de sucateamento dessas universidades, por exemplo. Mas mesmo nesse redemoinho de acontecimentos, a UFSCar, por exemplo, referência, Universidade Federal, tal, top. Nessa pandemia, mesmo com a verba, tipo, cortada, eu não lembro o valor exato, mas cortaram muito as verbas do pessoal de lá. Eles estão produzindo teste, tipo, para Covid, que pode ser comercializado e ajudar na questão da pandemia, mesmo com todas essas dificuldades. Então, tipo, a gente tem que entender que a mão de obra nossa, ela tem que deixar de ser pouco especializada e investir nesses pontos, porque é isso que desenvolve o país. Quem vai trabalhar em prol do país e fazer a coisa crescer somos nós. Vou levantar um ponto aqui que eu vi sobre isso aí que você acabou de falar, Lucas, muito bem colocado. E eu ouvi o Ciro Gomes falando no Flow Podcast, por exemplo, eu não vou lembrar qual universidade agora, mas uma universidade específica que é bem vista, pelo menos aos olhos do pessoal de fora, né, que eles olham bem aqui, né, para essa universidade daqui. Lá, em relação ao curso de Ciência da Computação, existe muitos poucos formandos em um ano, sabe? Então, tipo, em um ano tem muito poucos formandos ali. E eu acho isso ridículo. Até porque, né, tipo, como você mesmo falou, em teoria teria que investir mais, né? Por exemplo, como é que você quer, sei lá, 5G no Brasil se não tem um pessoal se formando para isso? Eu sou desenvolvedor de jogos pequenos. E até hoje eu não consegui publicar um jogo meu porque é foda, tá ligado? Tipo, eu não conheço, é difícil eu conhecer programadores, eu tenho que entrar num nicho muito pequeno, assim, para eu conseguir achar programadores, pessoal que se interessa, pessoal que sabe trabalhar com isso, sabe? Então, tipo, é uma coisa muito complexa, não tem pessoal que é formado nisso, ou nem formado, que não tem um curso para isso, sabe? E aí fica difícil, porque para você desenvolver um jogo, é uma mão de obra imensa. Vai programação, vai pessoal de arte, música, é tudo, tipo, é roteiro. E praticamente hoje em dia eu tô desenvolvendo um jogo, eu trabalho com ele, eu e o Gabriel, a gente trabalha quase sozinho nessa merda. O Gabriel desenha, eu escrevo a história, desenho e o meu amigo programa. Então, tipo, e às vezes eu ajudo esse meu amigo na programação também. Então, tipo, é muito complicado e tem que desenvolver a música ainda. Sorte que a gente conseguiu achar uma pessoa para isso, mas, tipo, é muito complicado e, tipo, fazer essas pessoas entenderem que dá para todo mundo unir vários tipos de arte para produzir uma coisa grande, sabe? Por exemplo, se fosse investido em desenvolvimento de jogos aqui no Brasil, talvez a gente conseguisse arrecadar uma parte boa disso. Imagina quantas indústrias não poderiam, tipo, sei lá, investir e receber, porque videogame dá lucro, cara. É passatempo, principalmente na pandemia. Foi o período que mais vendeu jogos. Eu mesmo devo, sei lá, ter gastado uns 1.000 contos só em jogo de tudo que eu fiquei comprando com o tempo, porque você fica em casa mesmo, então, tipo, você acaba jogando, você fala, putz, esse jogo é legal, vou jogar, pô, vou fazer isso aqui. Então, tipo, você acaba, principalmente console também. Teve a troca de geração, não teve PlayStation 5 na prateleira, tá ligado? Então, tipo,
é fogo. Ao invés da gente investir em algo que, sabe, tudo bem, parece banal falar de videogame, mas, cara, gera lucro, tá ligado? Poderia, sei lá, com esse novo mercado adentrando, tipo, ele já existe no Brasil. O problema é que não tem, né? Não tem investimento. Se investisse, às vezes pudesse fazer a economia girar, tá ligado? A partir disso. A Microsoft desenvolve jogos, cara. E lá, tipo, os caras têm dinheiro pra caralho. Do estudo no Brasil não é valorizado. Inclusive, tem supervalorização de vários cargos, como saindo um pouco do cargo político, que já é extremamente valorizado, mas tem cargos de saúde, não dizendo que não são importantes, são extremamente importantes, mas são supervalorizados. Eu gosto muito da teoria política de Platão, que divide essa hierarquia por mentes. Ele tem as almas de ouro, as almas de prata e as almas de bronze. É uma divisão que eu gosto. E essas almas não estão ligadas à alma, definição de alma que a gente tem atualmente. São mais da concepção de inteligência, que é valorizado aqui no Brasil, ou a gente pode dizer assim, de adaptação que a pessoa tem ao longo da vida. Por exemplo, pessoas que são ótimas em dialogar e aprenderam muito sobre governo, estão aptas a governar, e essa valorização que ele dá à inteligência mesmo. As almas de ouro são almas filosóficas, como ele mesmo diz, que sabem lidar com problemas e trazer soluções. São almas feitas para governar. Em cenário de geopolítica, saindo um pouco do Brasil, a gente também tem várias figuras de moderação, que acho que embata um pouco com o quarto poder que o Ronaldo estava falando. Mas o problema desse quarto poder, eu acredito, como ele interveria caso passasse da linha, essa linha é muito tênue, porque seria definida pelo quarto poder. Então, o quarto poder teria o veto total, vamos dizer assim. E esse veto total é o que o nosso Supremo Tribunal tem hoje. Eu acho que essa seria a questão. E, além de mudar o governo, deveria ter essa redistribuição. Só respondendo ao caro colega, como funcionaria o quarto poder, eu vou citar exemplos, tá? Na Inglaterra, recentemente, houve o Brexit. Os ingleses queriam sair da União Europeia. Na época, Theresa May era a primeira-ministra e ela não teve, assim, um papel muito, vamos dizer, dinâmico nisso aí, porque estava gerando crise política interna na Inglaterra. Parte queria ficar, parte queria sair. E tanto que foi feito um referendo, né? E mesmo com o resultado do referendo, Theresa May não tomava as devidas providências para sair do Brexit, né? Para realmente sair da União Europeia. Então a rainha Elizabeth, ela fez um simples comentário que caso essa crise evoluísse ou caso ela não resolvesse ali o que estava acontecendo num tempo satisfatório, que a coroa iria intervir. O que é a coroa intervir? Ela iria demitir a primeira-ministra. O próprio sistema, o próprio mecanismo inglês entrou em ação. A própria Theresa May já entendeu que ela não tinha competência para gerir aquela situação, ela mesma pediu demissão, foi feita novas eleições no parlamento e foi eleito recentemente Boris Johnson, onde ele fez a total saída da Inglaterra da União Europeia e resolveu o problema. Acabou a crise lá, não se fala mais desse assunto. Saiu, ponto final. Então, dessa forma funciona, né? Às vezes não é necessário o monarca intervir. Só uma mensagem bem determinada já é o suficiente para que as instituições se resolvam entre si e não haja necessidade do monarca intervir, né? E se um monarca intervém de uma forma não satisfatória à população, o Congresso tem plenos poderes de frear um monarca. São freios e contrapesos, não existe um poder absoluto sobre os outros. Tantos comentários bons aí, argumentos, pontos de vista, opiniões aí. Uma coisa que eu tava
pensando aqui você pega o Brasil, que veio de uma crise anos e reflexo, aí o Brasil entra numa pandemia, pega governadores, prefeitos, presidente, tudo, que um fala uma coisa, fecha comércio, abre comércio. A parte da pandemia proliferou tudo, que tem mais de 500 mil mortes no Brasil, por causa da incompetência em geral, que não souberam administrar corretamente. Alunos que, numa escola normal, às vezes alguns não gostam de estudar, não gostam de ir para a escola, tudo, aí você pega um ensino à distância, o EAD. Esses alunos que já não gostam de frequentar muito a escola, com certeza não ia frequentar aula online. Aí, escola particular, até tudo bem. Escola particular, por ser paga tudo, os professores, a escola vão tudo atrás para conseguir dar uma educação a longa distância para os alunos. E os alunos que são de escola públicas, como que ficam? A maioria deles ficam sem estudar, porque tem lugares que, a educação no Brasil tem lugares que é ruim pra cacete, pra caramba. As escolas privadas é o que salva um pouco o ensino no Brasil, na minha opinião. Tanto que eu vi uma notícia que tinha universidade pública que agora não tinha nem verba para reabrir, se fosse para ser reaberto depois, se acabasse a pandemia. Não tem nem verba. Então, como que fica a educação agora? Na minha opinião, fica totalmente complicada. Eu acho bem complicado essa coisa da educação, porque, assim, vou citar aqui, eu, o Dani, o Gabriel, o Kaique também, nós somos da mesma escola. E antes que, provavelmente é possível que alguém, acabe dizendo que nós somos privilegiados, mas eu acho que não é nem essa questão, porque a gente estuda uma escola boa, com certeza, mas eu acho que, assim, ninguém aqui é privilegiado, até porque, primeiro que, pelo menos, não sei vocês, mas eu pagava antes, óbvio, eu ganhei uma bolsa agora, mas enfim, mas eu tive que ralar, eu tive que fazer uma prova para entrar, então eu mereci, então eu não sou privilegiado, então eu mereci, eu não pedi, tá ligado? Então eu acho que assim, a minha escola, em questão, no início ela demorou muito para se adaptar em relação à pandemia, agora se adaptou, mas uma coisa que eu sinto ali, eu sinto que os professores são muito distantes, digo isso talvez não tanto, talvez um pouco, mas assim, não todos, mas uma boa parte eles estão distantes. Acho que muitos não se adaptaram, não sabem trabalhar a forma de estar à distância. Eu já pensei em vários métodos de professores estarem podendo trabalhar e ensinar, porque é complicado ser professor, principalmente aqui. Eu pretendo me tornar professor e eu sei que deve ser uma merda, principalmente porque você faz isso porque você ama e não porque você quer receber e tudo mais. Então, tipo, eu sei complicado, e principalmente pelo fato, como eu falei, muitos não se adaptam a isso. E eu vejo, por exemplo, meu irmão não é da mesma escola que eu, ele já é de uma escola do governo. E eu vejo, e tipo, eles se preocupam, tipo, muitos professores se preocupam, mas o problema é que os alunos não se preocupam tanto. Então, talvez acho que o fato disso, acho que os alunos têm a mesma atitude, acho que diria, do governo, de não se preocupar tanto. Essa questão da pandemia deixou todos nós órfãos, de certa forma, tanto de professores, tanto de tudo, sabe, de afeto. Então, acho que é uma coisa que mexeu tanto. Eu vejo tantos professores aí tristes, sabe, gravando, tendo aula, dando aula, mas isso me corta um pouco o coração. E, como eu falei, muitos não se adaptaram. Isso eu acho também muito triste, porque eu acho que a aula online não precisava ser algo maçante. Eu abro uma aula online, eu acho maçante. Eu acho que poderiam existir outros métodos para se trabalhar com a aula online. O problema é que é complicado lidar com tudo isso. Como você mesmo falou, Daniel, é uma situação nova. Ninguém consegue compreender como trabalhar em meio a tudo isso. Então, tipo, eu acho que talvez alguns também acabaram ficando um pouco acanhados, sabe? Se eu tento isso, vai que dá errado e tal. Uma coisa que eu ia só complementar, que eu acabei não falando, se pega a pandemia os estudantes, e pega um grande problema que tem sido, de fato, inclusive foi proposta de redação do Enem passado aí, que é sobre a saúde mental. Se pega a depressão, ansiedade, todas essas coisas, um estudante numa pandemia, sem sair de casa, trancado no quarto, tendo que estudar, estudantes que, mesmo quando ia para a escola, já sofriam alguns problemas, tudo, e daí pega a pandemia agora.
Obviamente que são não só estudantes, mas outras pessoas pegaram depressão, ansiedade, essas coisas que, para muitos, é frescura. Não é frescura, é um problema real e está instalado na sociedade. Em 2022, vai ter uma eleição. Acredito que seria muito interessante que os candidatos que fossem se eleger tivessem, sim, um plano para conseguir arrumar essa educação nos anos seguintes, porque pelo menos quem está numa pandemia não está tendo um segundo ano do ensino médio, um terceiro ano do ensino médio, como realmente deveria ter, porque ultimamente os professores mandam avaliação, tudo que os alunos vai lá, Tutor Prime, Tutor Google, e pega toda a resposta. Eu estou sendo sincero, eu consigo sim aprender algumas coisas, mas não do jeito que eu aprenderia numa sala de aula, com os professores e com os colegas dos lados. Olha, eu vou levantar um ponto aqui. Eu acho que o Kaique aí, pode abrir o microfone aí, Kaique. Gabriel pode abrir também. Vamos dialogar nós seis sobre esse ponto aqui, porque eu acho que a gente tem algo interessante para falar. Mas, enfim, o Kaique, por exemplo, qual foi o professor que mais te marcou na escola? Com certeza foi o Fabião, porque o Fabião, sei lá, ele faz aquilo com amor. E o Daniel falando aí, não sei quem falou, dos professores desanimados, e pior que é verdade, cara. Você começa a ver as aulas e você acaba desanimando também, porque, querendo ou não, você vê o professor triste e, como o William falou também, você não vai receber muito. Você faz aquilo por amor, você quer, tipo, passar conhecimento pro próximo. E você vê, tipo, o professor naquela situação, cara, é horrível. E, sinceramente, na minha opinião, isso é muito por causa de muitos alunos que acabam não colaborando, sabe? Mas, dá uma dor no peito, cara. Você vê o Fabião lá, pá, vamos lá, interage aí, galerinha, o que vocês estão achando? Nossa, cara, é complicado, viu? Eu não sou um aluno que comparece tanto às aulas aí, mas eu tento participar nas poucas vezes que eu apareço, sabe? Fazendo alguma piadinha, coisa do tipo, porque tem certos assuntos, eu mesmo confesso, acho que tem algumas coisas que eu acho que eu não aprendi, que eu vou ter que revisar na hora de fazer o Enem, ter que correr atrás. Mas é burro! Eu penso o seguinte, se você não vai participar da aula, é melhor você não ir, porque você não tá fazendo nada lá, tá ligado? Eu acho que eles deviam até marcar a presença para quem realmente só não vai, tá ligado? Porque eu acho que eu confio nessa pessoa que ela tá estudando, porque véio, a pessoa vai, a pessoa fica de microfone e tal, desligado e tal. Eu, pelo menos, às vezes eu tento falar, tá ligado? Tipo, porque, porra, velho, o professor já tá tentando interagir, ele não tem a sala dele, tá ligado? Então fica complicado. Então acho que assim, pô, cara, se você não vai abrir nem o microfone ou nem usar o chat, então saia da aula. Isso me irrita! Eu acho que você tá fazendo muito melhor, porque quando eu começo a escutar o Fabião falando, vamos lá, galera, vamos falar, eu falo, não, aí fudeu, eu vou ter que falar. Olha o carisma desse cara, tá ligado? O cara tá falando mal animado, como é que eu não vou falar com ele? Então, ele me deixa um pouco puto. Tanto que tô até começando a comparecer mais pra, né, trocar uns papos lá, principalmente da aula do Fábio, pô. É mó da hora conversar com o Fábio. Outro professor que marcou a gente bastante foi o Marcelino, cara. Velho, esse cara é foda. Um dos motivos de eu querer ser professor é por causa dele e do Fábio. Então, tipo, eles conseguem pegar um sistema falho, ridículo. Eu acho que a educação nossa é ridícula. Ele consegue pegar esse sistema e falar, cara, vou trazer isso, vou fazer isso aqui ser da hora. Mano, ele chegou na sala, sentou e ele parecia meio bravo. Mas do nada ele falou assim, cara, tive uma ideia. Vamos fazer uma suruba. Ele começou a aula de matemática assim. Ele começou zoando. Então, tipo, eu falei, caralho, ele conseguiu trazer um negócio que é totalmente reprimido da sociedade, o sexo, para conseguir conversar com adolescentes, fazer todo mundo rir e trazer um conteúdo de matemática. Eu falei, incrível. Então, tipo, eu acho que assim, o Fábio também, ele consegue falar com tanta empolgação, vontade, que você olha e fala, caramba, esse sistema pode até ser falho, mas esse homem aqui, ou essa mulher que tá aqui, conseguem pegar e trabalhar, tá ligado, com isso. Eles conseguem fazer eu ter interesse. Eu acho que, assim, pra você ser professor, devia ser igual ser médico, tá ligado? Você tinha que ter um juramento. E não só falar que vai seguir, mas realmente seguir o juramento, tá ligado?
Porque eu penso em fazer história, como eu disse, quero ser professor, e eu quero desenvolver os jogos também. E também viso fazer uma faculdade de psicologia. Por quê? Eu quero ajudar os meus alunos. Então, tipo, cara, eu quero ser mais do que um professor. Eu quero ser o professor. Porque eu aprendi com esses homens e essas mulheres, dá para você pegar uma educação falida e transformar em algo mágico, fazer você querer, ter interesse por isso. Que é uma coisa que eu não vejo muito. Eu vejo tanto professor, eu vejo professor se esforçar. Mas acho que ainda esses que se esforçam para tentar trazer isso, ainda não acharam, eles não entenderam o que significa lecionar, sabe? Eu acho que faculdade, principalmente para você, né, se formar um professor, eles ensinam muito texto, muita balela, tá ligado? Eles não ensinam você ser um artista. Eu acho que tudo que você tem que fazer na vida, você tem que ser um artista. Você tem que pegar e falar, eu vou fazer isso com perfeição. Não a perfeição dos outros, mas a minha. Eu vou atingir o meu potencial. Coisa que eu não vejo. Você vê que um professor desse, ele te passa uma inspiração, ele te faz querer estudar, sabe? Mano, tipo, é muito difícil você achar alguém que curte matemática, tipo, não, mano, quero estudar isso daqui, quero aprender as fórmulas e tudo mais. E, tipo assim, não é só no sistema particular que tem esses professores. Sempre tem uma minoria ali nas escolas públicas, eu pude vivenciar um, que me fez, cara, ele me fez inspirar a querer entrar no SESI, sabe? Tipo, sair daquela escola e, sei lá, entrar numa escola de um outro nível. Eu acho que, voltando um pouco ao assunto de política, se tivesse mais investimento na educação, a gente ia ser outro país, cara. Bagulho doido. E, tipo, é complicado, porque os caras não investem, mano. Se eles investem, tem professores bons. O professor que mais me marcou, acredito que foi o professor que me deu o primeiro ano do Brasil lá, o professor Marcos, e depois ele foi o professor que me ensinou a aprender. E algo que eu quero falar daqui a pouco, das teorias relacionadas à política com o aprendizado, mas eu acho que a escola em si acaba sendo mais falha do que a política mesmo. O professor Marcos, ele deu aula para mim até o terceiro ano. Daí de lá ele me mandou pro professor Henrique, eles me mudaram de escola, outra escola do estado também. No quinto ano eu prestei uma prova de SESI, não passei. Horrível na prova, não cheguei nem a entrar, tanto que entraram mais de 20 alunos e eu nem fui chamado para essa parte. Mas depois no oitavo ano eu passei, já estava em outra escola também, que o professor tinha me mudado, com carta de recomendação e tudo mais. Daí eu passei no SESI, fiquei feliz, minha nota ficou muito boa, na seletiva também passei, uma para as duas vagas que tinham. A educação mesmo no Brasil, ela só começou a ser debatida no início do século XX, e tem um cara que eu gosto muito de falar dele, o Dermeval Saviani. Ele é um grande teórico da educação, mas ele divide essas teorias de educação em duas, as não críticas e as críticas. Bom, um exemplo das teorias não críticas, a gente tem a pedagogia tradicional, que é a gente na sala de aula mesmo. O professor, ele é o centro do processo do aprendizado. Ele transmite aquilo para o aluno. É um aprendizado transmitido. Que sai da universidade, começa com a formação do professor na universidade e passando aquilo para o aluno. E eu gosto muito também da professora Gisele Nossa de Biologia, porque ela fala que na escola dela, ela queria ser professora. E quando ela fez a faculdade de pedagogia para ser professora, era tudo muito teórico. Parecia que ela estava tendo a mesma aula que ela teve na escola e ela só ia ter que repassar aquilo para o aluno. E daí ela repensou. E algo muito importante da teoria não crítica é que você não questiona o professor. Você não tem um aprendizado por questionar. Você só tem um aprendizado por absorver. Mas a pedagogia nova, as teorias críticas, elas propõem uma ampla modificação nessa aparência das escolas. É o aprender a aprender. Você desenvolver novas formas de trazer um conhecimento. Sei lá, quando você está assistindo um filme, no próprio lazer, jogando algo, você se questionar, fala, nossa, esse filme aqui está tratando do aspecto social, sei lá,
aqui tem um governante, tem um político, esse cara fala muito bem, ele tá fazendo a população seguir a ideia dele. Se questionar, trazer o que você aprende para a própria realidade, porque o aprender tem que fazer parte da sua realidade. E essa reorganização do aparelho escolar seria o principal passo para a modificação da política no Brasil, porque mudar o pensamento não só a respeito do governante, mas mudar o pensamento a respeito do que fazer e de como aprender. Gabriel, nossa, parabéns. Sua última consideração final foi muito profunda. Eu tenho a seguinte visão acerca, né, foi falar professores e professores. É meio complicado a gente colocar a qualidade do profissional se nós falarmos numa educação a nível nacional. Mas o que eu acredito que falha um pouco na educação, eu acho que é tornar a educação um pouco palpável. Por exemplo, eu tive um professor de física, ele levou um telescópio na nossa aula uma vez para nós vermos os planetas e tal. Telescópio de 11 mil reais na época, ele falou, sabe? Tornou a aula dele muito próxima à realidade da lousa. Então eu acho que falta um pouco no ensino em geral, tanto no privado quanto no público, trazer a educação palpável, né? Ou como o próprio Platão falava, né? Pregava o liceu, né? A educação ao céu aberto, né? Não literalmente, mas nós temos aulas de ciência. Até pergunto para vocês, alunos da escola privada, quantos professores seus de ciências ou de biologia levou você dentro de um laboratório, pegou uma folha de uma árvore e levou para vocês num microscópio? Quantos alunos viram uma folha de perto no microscópio? Quase nulo o número de pessoas que tiveram essa oportunidade. Então eu acho que às vezes não precisa nem tanto dinheiro, mas talvez esteja faltando um pouco de planejamento. São coisas que não são caras, são coisas que não envolvem tanto investimento, mas eu acho que se trouxesse a educação para dentro do nosso dia a dia e torná-la palpável, eu acho que evoluiria muito o nível da educação. Eu falo com propriedade, eu sou professor, não de ensino regular, eu ensino música, e sempre que eu ensino teoria musical é muito chato. Só que eu sempre procuro tornar a aula engraçada, tornar a aula leve, e sempre procuro fazer com que o aluno consiga apalpar, sempre com algum instrumento. Eu começo a executar a teoria, então o aluno consegue apalpar, ouvir, sentir o que eu estou ensinando. Então, eu acho que falta um pouquinho disso na educação. Um cronograma da forma como é hoje faz com que o aluno não queira aprender, né? Porque sentar, ficar 7, 8, 9 horas dentro de uma escola e ouvindo aquele negócio maçante, aquilo é uma tortura, não é um ensino. Realmente, essa questão de tornar mais palpável, é uma coisa. Eu acho que comecei a ter contato com isso, 8º, 9º ano, por aí. Teve um professor de escola de governo que me marcou muito, que o nome dele era Mauro, e, cara, ele era, se não me engano, ex-policial militar. E ele explicava a matéria pra gente, e às vezes ele dava um jeito, tipo, de encaixar as próprias aventuras dele, né, tipo, as coisas que ele acontecia, né, no período dele de policial, né, nesse meio. E era muito interessante, principalmente porque, tipo, eu lembro quando ele tava falando sobre a Segunda Guerra, tipo, foi incrível, porque ele às vezes ia explicando a questão de arma, tudo mais, e era uma coisa que, tipo, saiu um pouco ali daquela visão maçante, tipo, ele explicava uma coisa que era da hora, tipo, sei lá, como funcionava certo tipo de arma, como é que funcionava, tipo, como é que funcionavam as trincheiras, para que serviam, tudo mais. Ele contava, tipo, às vezes histórias sobre coisas que acontecia com ele que, por exemplo, naquele período ali que a gente estava lendo, sei lá, de algum texto de herói de guerra, que talvez ele se assemelhou ali, ele lembrava de coisas que aconteceu que foi similar. Então eu acho interessante isso aí, porque ele conseguia trazer, né, e como eu disse a parte do que ele era meio justiceiro, uma coisa que era engraçada, muito, porque todo mundo tinha muito medo dele, porque ele era, né, ex-policial militar, né, e aí na escola, tipo, na escola do governo tem sempre muita questão de roubo. Ixi, só de ouvir falar,
Dá até um arrepio, cê é louco. E ninguém roubava nada na aula dele. E se ele soubesse que alguém roubou, igual uma vez com um cara que roubou um celular e um monte de caneta, lápis, essas coisas. No outro dia ele conseguiu colocar, ele pegou uma câmera, colocou, tipo, conseguiu capturar a pessoa pela câmera e foi na casa da pessoa bater pra reclamar os bens, tá ligado? Ele trouxe tudo de volta. Todo mundo olhava e falava, esse cara é foda. Então, basicamente, ninguém tentava fazer merda do lado dele porque sabia que ele ia buscar. Então, tipo, a gente já olhava e falava, putz, uma hora é foda. Então, qualquer pessoa que fizesse alguma merda na aula dele, ele já olhava e falava, amigão, vamos conversar lá embaixo? Ele era um professor que ele era além de um professor, ele conseguia instaurar uma certa ordem na escola, coisa que é difícil na escola do governo. Não, só complementando aí, que você e o Ronaldo falaram. Ronaldo, gostei da sua expressão que o ensino está ficando robótico, no ponto de vista monótono, mas acho que eu vou um pouco mais além. Eu falo que o nosso ensino já está muito ultrapassado, porque desafio o pessoal aí a pesquisar uma foto da escola de 1700 e uma foto de uma sala de aula de 2021. Vai ver que não mudou. E justamente esse não mudar tem feito o estudante não mudar. O estudante se prepara para uma prova, se prepara para ver questões, mas ele não se prepara para o que vem depois da prova, ele não se prepara para a vida. E eu acho que isso deixa um déficit muito grande na nossa visão. Eu vejo principalmente o pessoal que citou aí os professores, a parte que você vivenciou, não vi ninguém falando de um professor, nossa, eu vi esse professor que trouxe essa questão da Unesp e do Enem para mim em algo que me marcou. Mas eu vi um professor que me fez pensar sobre como comprar, um professor que me fez pensar sobre valores, que me fez criticar. Algo que eu tenho muito a valorizar no SESI é as formas de avaliação, principalmente na parte de história que eu gosto muito. Ele pede para a gente fazer um texto mostrando como que a gente aprende. E na parte de sociologia também, a gente tem debates políticos que fazem a gente pensar, e principalmente agora que a gente está no terceiro ano e a gente já tem o direito de voto, algo que ele ressalta muito. E o estudo ele tem sido valorizado para provas teóricas, não para prova vivida, não para você questionar sobre o que está acontecendo no agora. Ele só te prepara para um pedaço de papel. Hoje em dia, o aluno não quer aprender. Ele só quer se preparar para fazer a prova. É a mesma coisa o Enem. Eu vejo muitos amigos meus que eu sempre, quando eu comecei a entender o que era o Enem, eu falei, cara, essa merda eu não vou fazer. Ah, eu não vou. E minha mãe, tipo, por que você não vai? Ah, mãe, eu não quero. Não é pra mim. Minha mãe falou, ok. Minha mãe sempre foi da opinião seguinte: se eu falo que eu não quero fazer, ela não me obriga. Então, tipo, ela falou, ok, não faz. E o que me irritava, o que cansava ali, era ver todo mundo se esforçando, tipo, nego estudando 12 horas por dia, sabe, perdendo um dia inteiro estudando pra algo e no final chegava lá, às vezes tirava uma nota não tão boa, aí voltava triste. É lamentável, tá ligado? Tipo, já vi várias pessoas voltando tristes, tipo, putz, não passei no Enem e tal. E eu peguei e pensava, falei, putz, nossa, eu não quero estudar tanto assim, tá ligado? Eu não preciso me matar de estudar, sabe, pra, sei lá, tá ligado? Tipo, pra tentar chegar lá e tirar uma nota merda. Então, e mesmo que eu conseguisse tirar uma nota boa, eu ia perder praticamente quase todo o meu ano, como eu vejo várias pessoas perdendo pra fazer uma prova. Eu achava muito banal, ridículo. E aí eu comecei a olhar o Enem depois de uma outra forma. Da minha perspectiva, eu acho que você não precisa estudar trocentas horas. Mano, estuda 1h30 por dia. Na moral, 1h30. Confia, tá ligado? Ah, eu não sou tão inteligente. Mano, alguma coisa você tem que ser bom. E alguma coisa você é bom. Se você não descobrir, você vai descobrir. Então pega, estuda 1h30 por dia. Ah, não tá confiante 1h30? Beleza, estuda 1h30 e tira, sei lá, mais 1 hora de revisão. Estuda 2h30. Não precisa se matar de estudar, tá ligado? Eu não gosto de estudar. Ah, agora eu entendi! E eu sou, tipo, eu normalmente, todas as provas que eu faço de concurso, ou coisa do tipo, eu vou sem estudar. Eu vou no meu conhecimento. E normalmente eu me dou bem. Eu não sei se eu sou inteligente ou se na hora de, tipo, por ter tido professores bons, assim, que às vezes do nada vem alguma questão e falo, putz, acho que eu sei como faz isso. Então eu pego, eu vou. Então é uma coisa que, óbvio, eu vou estudar para fazer o Enem esse ano, mas, tipo,
eu não vou me matar. Procura uma forma mais fácil de estudar, sabe? Eu vejo tanto canal fazendo coisa, resumo de Enem e tudo mais, eu olho e falo, velho, isso aí não é pra mim, tá ligado? Eu olho e falo, sei lá, eu prefiro muito mais eu juntar um grupo de amigos e falar, bora gravar todo mundo, sei lá, 10 minutos de podcast sobre tal assunto, e aí a gente estuda e boa, tá ligado? Eu acho muito melhor isso. Porque, sei lá, você não precisa se matar, como eu falei, é maçante, é chato. E os professores, tipo, pelo menos eu vejo muito professor tratando como se o Enem fosse isso. Não, porque vocês têm que manter. Eles falam pra gente manter a calma, mas ao mesmo tempo que eles pedem pra gente manter a calma, eles estão falando, não, então a redação é difícil, não sei o quê, você tem que atingir, pegar toda. Escrever da forma, né, dos moldes do Enem, tem que fazer isso, aquilo, outro, aquilo. Olha, isso cai no Enem, isso eu trouxe um negócio. Não tem como você ficar calmo. Você não fica calmo, você fica em desespero, você entra em pânico. Por isso, toda vez que o professor chega pra mim e fala assim, isso aqui cai no Enem, eu falo, foda-se. Eu só falo foda-se. Porque eu olho, eu presto atenção, mas eu não levo como importância. Para mim, é mais uma questão normal. Aquilo é uma questão normal. Ah, mas para mim é normal. Porque eu não preciso me preocupar tanto com isso, sabe? Eu tô me preocupando o ano inteiro. Na verdade, às vezes, quando você entra no primeiro, você já começa a se preocupar. Então, você se preocupa 3 anos para fazer um negócio, e no fim, às vezes, você jogou tudo no lixo só porque você ficou preocupado demais. Isso é ridículo, sabe? Tipo, é um negócio tão ridículo. Eu acho que daria para estudar o Enem de uma forma muito mais tranquila, muito mais saudável. Acho que uma frase que eu gosto muito, que tem muito a contribuir para o assunto, não tem problema ser ruim em algo. O problema é não saber no que você é bom. Algo que a gente tem valorizado muito, o Enem em si, mas o Enem como avaliação única. Estou finalizando o 3º ano agora e depois penso em conseguir um intercâmbio, mas principalmente porque as minhas habilidades são mais valorizadas lá fora do que aqui dentro no Brasil. Exemplo simples, lá fora você, além de ter uma prova, isso acredito que seja necessário, mas não só a prova, você tem cartas de recomendação, mas além disso ele avalia outras áreas, como se fosse uma espécie de currículo, uma carta de apresentação, algo muito interessante que valoriza habilidades que você aprendeu fora da escola, contribuições sociais que você teve, o que você fez quando você estava fora da escola, como você se desenvolve, faz o aluno pensar não no que ele faz na escola, mas no que ele quer ser e no que ele é no momento. E algo que a gente tem pensado muito na política, dando uma entrada no assunto, quem vai governar. As pessoas pouco se questionam o que essa pessoa quer fazer, gostam de buscar isso em qualquer contraponto, tanto direita quanto esquerda. O pessoal gosta de pegar o que aquele governante fez ou deixou de fazer, ou o que ele foi, e além disso, a própria campanha eleitoral permite financiamento da campanha por pessoa jurídica. Então, você pode financiar com uma empresa e você pode ter mais visibilidade na mídia. Então, essa visão elitista da distribuição de propagandas também faz a cabeça da população. Então, a gente já tem a questão da indústria cultural aí por trás. Mas eu acho que é uma questão a ser muito debatida. Sobre toda a relação aí da política, eu tava vendo sobre questão de candidatos aí. O que vocês acham que é mais interessante para estar se votando em 2022? Luciano Huck. Eu não ouvi o que eu ouvi? O Kaique já quer transformar. Kaique já quer transformar a frente do Palácio do Planalto em oficina pro Lata Velha e ter um caldeirão lá já. É igual que eu falei pra Luísa, eu imagino, sei lá, do nada, o cara lá, o senhorzinho voltando do trabalho com a Belina, tá ligado? A Belina quebra, do nada chega o Luciano, loucura, bora consertar o carro dele, e os caras começam a consertar lá na hora, tá ligado? Na minha concepção, tendo em vista todo o cenário político atual e vendo todo o resultado do governo Bolsonaro ainda continua sendo menos pior, não é o ideal, mas por enquanto ainda no páreo político não apareceu nenhum político que se destaque
ou que tenha tanto prestígio que consiga concorrer tão forte com Lula e Bolsonaro. Nosso país está polarizado, infelizmente, né? Eu acredito que se tivesse outra opção seria o ideal, né? Com certeza alguém voltado aí para o liberalismo econômico. Eu acho que quanto menos Estado intervir, melhor, né? O Estado ele serve apenas para colocar ordem onde a iniciativa privada não é capaz. Garantir uma segurança pública, garantir um acesso à educação, um acesso à saúde, ponto. Essa é a função do Estado, servir a população em alguns quesitos que a população não consegue de tão fácil acesso e o Estado proporciona. Toda vez que o Estado tentou regular o mercado, tentou regular preço, nós vimos escassez de produto. Vamos usar o exemplo da Venezuela, né? Foi implantado um sistema de socialismo lá e, infelizmente, se entra hoje... Eu tenho uma amiga que é comissária de bordo, eu posso falar com propriedade que ela apalpou, ela viu, ela esteve lá, né, e me contou. Quando ela entra num supermercado, por exemplo, na Venezuela, para comprar alguma coisa para comer, muitos produtos são restritos a apenas os moradores, porque tem escassez do produto. Então, quanto menos o governo intervir, melhor é. Vamos falar Letônia e Estônia na Europa. São dois países que saíram da cortina de ferro da Rússia e adotaram o liberalismo econômico. Eles tiveram um boom econômico tão assim, surpreendente, né, que está surpreendendo a Europa toda. Eles simplesmente triplicaram o PIB do país deles lá, simplesmente com o liberalismo econômico. É fácil investir, é fácil injetar dinheiro no país e é fácil empreender. Então eu acho que é isso que o Brasil precisa. E atualmente, né, o único governo, né, que trouxe algumas propostas, não andou com as reformas na velocidade que eu gostaria, mas trouxe essas propostas e de alguma forma implementou essas propostas, foi o governo Bolsonaro, e eu acredito que dos males que tem por aí vai ser o menos pior para dar prosseguimento aí na presidência. Bem, eu tava analisando ali, eu tava vendo o Flow e tava vendo o Ciro, ele foi para lá, né, comentar um pouco. Ele falou umas ideias, eu achei interessante. Eu acho que assim, entre os três ali, né, os mais disputados, eu não sei, eu acho que eu confio mais no Ciro. Eu acho que ele teria jogo de cintura para entrar lá dentro, tá ligado? Eu acho que ele ia conseguir lidar tanto com a questão do povo, porque assim, ninguém vai eliminar a corrupção. Eu acho que isso é muito impossível de acontecer, pelo menos no período que a gente se encontra agora, né? O cara, pelo menos, ele entende de economia. Ele escreveu um livro sobre, pelo menos para informar a população sobre, né, as ideias econômicas e um pouco sobre o projeto dele. Então, tipo assim, ele tava com uns projetos, eu achei interessante, eu não vou lembrar agora, mas posso até estar falando merda. A forma como ele explicou, né, muitas coisas, ele mesmo, como eu falei, ele deu a entrevista lá, ele falou sobre a universidade que tinha poucos formandos, né, em ciência da computação, ele mesmo que passou esse dado. Então, acho assim, ele é um candidato à altura, pelo menos. Eu acho que, eu não sei dizer se ele vai ser melhor que o Bolsonaro. Para mim, aparentemente, pareceu que eu confio mais nele do que no Bolsonaro. Então, é minha perspectiva. Como eu falei, acho que ele teria jogo de cintura para entrar lá, mexer nos pauzinhos, trabalhar bem e, ao mesmo tempo, conseguir trazer bastante coisa pro povo. Mas aí é a minha perspectiva. Só fazer uma réplica bem rápida, tá? O candidato Ciro Gomes, ele perde um pouquinho de prestígio no cenário político a partir do momento que ele adota João Santana para coordenar sua campanha. Para quem não sabe, João Santana, o marqueteiro foi marqueteiro do Lula e da Dilma, e ele foi preso, né, por Caixa 2 e por outros esquemas de corrupção, né? Então, a partir do momento que o Ciro se une ao nosso querido amigo aí, ex-marqueteiro do PT, ele acaba perdendo seu prestígio no cenário político. O fato dele escrever um livro sobre economia, né? Ciro Gomes é um ótimo orador,
Ele é uma pessoa extremamente inteligente. Ele não é um cara besta, ele é um cara muito inteligente. Ele foi ministro no governo Lula e ele é um grande articulador político. O que nós precisamos não é um governante que dê migalhas ao povo. Nós precisamos de um governante que torne o país fácil de investir, fácil de empreender. A população brasileira está muito mal acostumada em receber benefícios. Nós devíamos acostumar a população brasileira a empreender. O brasileiro tem esse espírito de empreendedor. E a única coisa que traz qualidade de vida, dinheiro no bolso do trabalhador, dinheiro para a nação, é a iniciativa privada. E a iniciativa privada só dá certo quando tem um povo que empreende. Se formos empreendedores, né, nós vamos ter uma qualidade de vida melhor e vamos gerar receita para o governo. Gostei dos seus argumentos, me fez pensar um pouco. Na questão de candidato, eu sou bem leigo, para falar a verdade, não cheguei a ver. Mas na questão do governo, acho que mudar o foco de atuação do próprio Estado, e principalmente eu seria um pouco mais drástico e iria mais para o lado de uma reforma constitucional, porque a maioria das emendas que estão sendo feitas na Constituição, grande parte é anticonstitucional, várias partes da Constituição são vagas, várias partes deixam de ser cumpridas. Por exemplo, a cassação a grandes fortunas não é realizada. Muita coisa que deveria ser feita não é feita. Então, acredito que deixar mais claro para a população a atuação que está sendo feita, aonde está agindo, a obrigatoriedade de cumprir as campanhas eleitorais, não ser um discurso bonito, mas efetivo. E acho que eu sou mais central, não sei até que ponto o liberalismo levaria, e com certeza não sou a favor de uma intervenção total do Estado, até porque isso, em tese, já vai contra a liberdade, porque você não teria um campo para agir, você seria direcionado para aquele campo. Mas fica aí a reflexão. Eu acho que o meu ponto de vista é mais: se questione, né, o que você pensa a respeito disso, o que você quer para o Brasil daqui para frente e como você acha que vai conseguir isso. Pra ser bem sincero aqui, eu acho que uma candidata que se der isso... Ô, gente, leva isso na brincadeira, no esportivo aí. É a Marina, velho. Ah, não, sério? Ninguém fala dela, só fala Bolsonaro, Ciro e o Lula. Pô, a Marina, gente, coitada dela. Marina, ela mesma, ela tem conexão com o ET Bilu. Ela aparece na TV, fala, busca conhecimento e volta só na próxima eleição. Aí é fogo. E outra, o Dória, velho. Eu não votaria no Dória. O Dória não é pobre. O Dória não sabe o que o pobre passa. Ele não se ferrou na vida. O Dória tem cara de engomadinho. É fogo. Eu não consigo simpatizar com o Dória. Eu já tenho ódio do Dória só de olhar pra cara dele. Imagina eu ver um cara e falar assim, sou presidente. Eu falo, não, esse cara... Não. Sei lá, eu preferia votar 1000 vezes na Marina. Eu tenho certeza, se eu votar na Marina, ela ganhar, o que a Marina ia fazer? Ela ia aparecer no Palácio do Planalto, ia tomar posse e ia desaparecer. Pelo menos ia. O Dória não. O Dória eu sei que ele ia ficar aproveitando lá. Isso eu não quero, não. Não quero ver o Dória lá, não. De candidato em política, sou muito leigo. Então, tipo assim, Luciano Huck, mano. É isso. Vamos ver no que dá. Ah, não, velho. Porque, tipo assim... Não é brincadeira. Bora estar na tipo, lata velha. Mano, voltando só um pouquinho, que você tinha falado do Bolsonaro. Cara, quebrou muito a expectativa. Não, o cara chega, não, salvar o país aqui, família. E eu tenho meio que a mesma opinião que o Ronaldo, de o governo não intrometer muito na nossa vida, sabe? A gente decidir pelo país. Mas é isso, nenhum candidato não. Eu acho que vai ser um negócio bem disputado, vai ser complicado. Até porque é aquela coisa, o Bolsonaro perdeu muito eleitor, mas né, ainda em teoria tá no jogo.
Só vou, acho que, ler uma citação aqui que o Ciro faz, rapidinho, pra gente já encerrar. Bem, basicamente, o Ciro fez uma citação, acho que se não me engano foi há 2 dias, não me falha a memória, e ele basicamente diz que não iria existir Bolsonaro na eleição, e no segundo turno seria ele e o Lula. Eu não sei o que pensar, o cara falou confiante, mas eu fiquei pensando nisso. Questão de governo, eu preferia muito mais, sei lá, o Ciro ou o Bolsonaro ficasse em vez do Lula. Porque, véi, pra mim não desce, tá ligado? Não desce esse negócio. Então, eu preferia muito mais, sei lá, não seja o Bolsonaro que vai assumir, tá bom, pode ser o Ciro, beleza? Só fazer uma observação, tá? Dos candidatos que foram citados. O João Dória seria um candidato muito forte se não fosse a pandemia. A pandemia deu uma embananada na gestão dele e ele ficou muito perdido. E por ele não saber como lidar com a pandemia e se desgastando contra o governo federal, ele perdeu muito prestígio. Tanto que ele até descartou a candidatura dele à presidência. Mas eu gostaria de levantar alguns pontos positivos do candidato. Quando ele foi prefeito de São Paulo, que ele assumiu a prefeitura que veio do Haddad, tinha uma fila gigantesca de exames, de pessoas que precisavam fazer exame no SUS. Ninguém sabia como resolver aquilo. Ele veio com a ideia do chamado corujão, e ele começou a marcar esses exames que só eram tipo horário comercial das 8 às 6, ele começou a marcar de madrugada. São Paulo é uma cidade com transporte público até funciona 24 horas. Então a população teve bom acesso nesse programa dele. Então ele conseguiu zerar a fila do SUS para exames, pequenas cirurgias e tudo mais na prefeitura de São Paulo. Alguns locais que davam prejuízo para a prefeitura, alguns parques, áreas de lazer, dava prejuízo para a prefeitura. Ele conseguiu uma parceria público-privado e, por exemplo, o banheiro, a prefeitura não cuidava mais do banheiro desses lugares, era uma empresa, cobrava R$1, R$2 para a utilização, que não tornava inacessível, né? Mas tinha uma boa manutenção, trouxe melhor qualidade no serviço. Ele otimizou muitos serviços da prefeitura, ele organizou muita coisa que estava bagunçada da gestão anterior, que era do Haddad. Ele foi um puta gestor, cara, para a cidade de São Paulo. Ele foi um dos melhores prefeitos aí que passou por lá. Como governador, ele teve algumas ideias boas, porém a pandemia já chegou logo em seguida e o melhor do João Dória acabou desaparecendo, porque ele gastou sua energia para brigar com o Bolsonaro, esqueceu do seu próprio governo e aí acabou queimando o filme. Do outro candidato, a Marina Silva. A Marina Silva, uma candidata sem proposta, sem ideia, é um ser que aparece misteriosamente nas eleições presidenciais. Creio que ela deva ser do mundo dos duendes, dos ninfos, dos elfos, e ela deve vir desse mundo aí, pessoal. Se alguém tem alguma teoria de onde ela surge, né? Deve abrir um portal de outra dimensão ali no meio da Amazônia, e aí surge Marina Silva com a sua comitiva, né, política. Mas, enfim, Ciro Gomes, se ele for presidente, vai ser um bom presidente, só que vai ser muito populista, o que eu não acho que seria o ideal para o Brasil. Eu acho que o Brasil precisa de liberdade econômica, liberdade política. Eu acho que a chave para o sucesso é liberdade. Já estamos de saco cheio de presidente, arroz e feijão. O Ciro não seria o Ciro Gomes não seria um mau presidente, mas seria um arroz com feijão. Eu acho que o Brasil merece mais e o Brasil precisa de mais. Né? Como eu falei, o menos pior. Né? Não é o ideal, mas o menos pior ainda continua sendo o Bolsonaro. Eu ia fazer uma piada, mas eu acho que melhor não fazer. Não, pode falar. Pode falar, queremos ouvir. Toda vez que a Marina aparece pra falar, ela vem lá. Eu aprendi a ler e escrever com 16 anos. E por isso, eu quero e dar mais atenção ao estudo. Tá certo, mas é sempre a mesma coisa que ela fala. A piada não foi muito boa, não. Nossa, que bosta! Não, mas a situação tá valendo.
O Ronaldo fez o comentário dele, eu já tenho minha própria teoria. Ela se afugenta nas matas junto com o ET Bilu. Ainda mais, eu acho que se ela trouxesse o ET Bilu para a eleição, eu acho que, na verdade, a gente votaria no ET Bilu, porque eu acho que ele teria muito mais conhecimento a agregar, mas já é uma opinião minha. Mas é isso, família. Bem, agradeço, satisfação imensa estar com todos vocês aqui e até um próximo podcast. Pois é, companheiro. Queria dar boa noite pra todo mundo aí, companheirada. Não, eu também tento dar arriscado de imitar o... deixa eu ver se sai. Boa noite, companheiro. A gente tenta. Falta um pouquinho de cachaça nessa imitação.